Olá, o meu nome é Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos um assunto imperdível aqui para você, mulher que quer aquela transformação e ouvir aqui de uma profissional da educação física como fazer isso. Aguarde. Quero agradecer aos meus patrocinadores que confiam nesse meu projeto e estão comigo me apoiando. Ana Soares Corretora, Dueto, Superindústria e Comércio de Cosméticos, direcionado ao profissional cabeleireiro. Anne Caroline Manicure e Pedicure, Espaço de Beleza Joana Dark e Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Casa Burger Hamburgueria Artesanal. Nutricionista Ricardo Tognatti Jr. Alfa, serviços e segurança em geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita Clínica Estética. Master Shake, espaço de vida saudável. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Lígia, piercing e tatu. Doutora Taticelli Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventários e aposentadoria. Aldine, bolsas e acessórios. Bolsas e acessórios em couro legítimo. Roberta Alvarenga, terapias biofísicas. Estão aqui comigo hoje duas profissionais da área de educação física para nos ajudar mesmo a autoestima, a nos reconhecer e também a nos transformar. Obrigada, Esther, por estar aqui comigo hoje, a Angélica, por aceitar, né, tirar realmente essa nossa capa e também expor um pouquinho da nossa vida pessoal, que é esse o intuito aqui. Sim. Tá? Então, Esther, vamos lá. Me fala um pouquinho da Esther. Conta pra gente. A Esther, assim, no âmbito profissional, ela é uma personal, assim, muito apaixonada pela área, que quer ajudar cada vez mais pessoas. E em relação a especializações, eu sou especialista em musculação avançada e também em biomecânica do exercício funcional, resistido e corrida. O que você trouxe para você, o porquê que você trouxe para você essa paixão na área da educação física? Primeiramente, eu acredito que seja assim, para me ajudar a me conhecer mais, porque eu comecei a musculação com 13 anos. Então, eu tinha muitas dúvidas, assim como eu acredito que muitas pessoas leigas que estão assistindo têm também em relação à musculação, qual músculo ali que realmente está sendo o principal ali naquele exercício, onde que eu tenho que sentir. Eu já tive dores no joelho também. Então, primeiramente, para entender mais sobre o exercício, para me ajudar. E em relação também à parte da autoestima, que a musculação me ajudou muito nisso. A me fortalecer como mulher, a ganhar mais disciplina, tanto na parte dos treinos, quanto na parte da vida mesmo, assim, no geral. Então, primeiramente, eu quis me ajudar a entender mais sobre isso para conseguir ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo problema. Você se via em algum momento assim, porque quem te vê hoje, assim, uma moça bonita, jovem, um corpo bonito, né? Como que você se via para você querer se transformar? Então, eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade de enxergar o meu potencial ali, de acreditar mais em mim. Um pouco de baixa autoestima também, eu te falei que a musculação me ajudou muito nisso. Então, conforme eu fui melhorando ali a minha parte estética, isso me ajudou também na autoestima, querendo ou não, porque eu me via no espelho mais bonita, eu me sentia melhor. E isso me ajudou também na parte da confiança e todas essas questões que eu tinha te falado. Sim. Me fala um pouco das suas conquistas de transformar as pessoas, né? Porque analisando você, nós treinamos na mesma academia, né? Analisando você como profissional, eu tenho esse olhar clínico e um julgamento ali, porque eu entendo um pouquinho, não sou da área, né? Mas eu entendo um pouco sobre a musculação. Você leva realmente a sério o exercício? Você não é aquele profissional que a pessoa tá lá treinando e o profissional tá lá no celular e o aluno tá ali, ó, Fazendo jogado tudo às errado, traças, fazendo tudo errado.
Então, assim, como que você consegue ter essa disciplina? Você puxa mesmo na orelha, você pega firme? Sim, o principal objetivo, o meu objetivo na musculação com os meus alunos é realmente ensinar eles a treinarem e não ficarem dependentes de mim e me Sim. acharem necessário. Então, eu sempre procuro trabalhar a consciência corporal com o aluno para ele entender, qual músculo que tem que contrair durante esse exercício, aonde que você tem que sentir, o que que é o certo, o que que é o errado. Então, eu tento trabalhar sempre isso com os alunos também e trabalhar a parte emocional também ali com os alunos, da questão ali, se eles estão desanimados. Então, eu falar assim, por exemplo, semana passada você já faltou, semana passada você não cumpriu os seus treinos, você não tinha falado para mim que você quer determinado corpo, você não tinha falado pra mim que você quer melhorar? Então, tem que fazer por onde. Então, E infelizmente não tem telepatia pra isso, né? Isso, exatamente. Não Então, a tem. gente acaba tendo que puxar um pouquinho a orelha também. Então, eu tento unir toda essa parte técnica com a parte do psicológico ali do aluno também, ajudar ele na parte de motivação, de ele enxergar também que pode mais, principalmente que eu trabalho com muitas mulheres. Então, muitas mulheres não têm noção do potencial que elas têm. Então, eu falo muito isso com as minhas alunas e elas até relatam pra mim, às vezes que, nossa, mas eu não achei que eu ia conseguir pegar esse peso e tudo. E eu vou tentando trabalhar isso nelas pra elas verem que elas podem mais, tanto ali no treino, quanto na vida delas também, porque tá relacionado. Sim. É muito complexo, né? Treinar com mulher, porque a cada momento a mulher está numa situação, né? Seja emocional, profissional. Então, assim, esse puxão, esse eu quero que você seja melhor, eu quero que você conquiste, é muito importante esse estímulo, né? E faz toda a diferença, principalmente com as mulheres, né? Ciclo menstrual, então tem semanas que elas sentem que estão mais fracas, então tudo isso engloba essa adaptação e no treino. Ou a gente reduzir carga, mudar a repetição. Agora, sim, mitos e verdades, né? Igual eu te falei. O que perde mais peso? Que é o que a gente geralmente ouve, né? Perde mais peso, musculação ou o aeróbico, né? A diferença dessas duas situações. Eu vou explicar, assim, de uma forma mais resumida, porque são muitas as questões que englobam essa diferença. Mas, primeiramente, são duas vias de energia diferentes. Então, o aeróbico é a via aeróbica e a musculação trabalha a nossa via anaeróbica. Então, o que você disse do principal mito é que muitas pessoas às vezes acham que o aeróbico vai queimar mais gordura, outros falam que a musculação vai queimar mais gordura. Então, hoje eu vou acabar com isso, assim, para quem tá escutando. A diferença vai ser no gasto ali de oxigênio pós-exercício, que é conhecido ali como EPOC. Então, quando a gente faz a musculação, por ter essa necessidade de reparo ali dos tecidos, da parte muscular, a gente tem um gasto calórico ali por mais horas depois que eu cessei o exercício, a atividade, isso. Já o aeróbico, a gente tem aquele gasto calórico durante essa prática, só que esse gasto pós-exercício, ele é menor. Porém, não quer dizer que um seja melhor que o outro. O ideal é a gente unir. Então, tem até um estudo de 2021 que eles analisaram justamente isso. Então, praticantes que realizaram só o aeróbico, praticantes que realizaram só a musculação e praticantes que uniram os dois. E o que eles analisaram? Que os praticantes que uniram as duas formas de treinamento, tanto aeróbico quanto a musculação, conseguiram tanto uma maior perda de massa gorda, quanto uma maior manutenção do peso por mais tempo em comparação com os outros praticantes que realizaram só um e só o outro. Então, eles compararam tanto após esse estudo, já de imediato, quanto 3 anos após. Então, o ideal mesmo realmente é unir os dois e personalizar dentro da rotina de cada um, porque nem todo mundo consegue fazer o aeróbico todo dia, então a gente tentar adequar aí para a rotina de cada pessoa. Por isso que é importante ter alguém, né, que esteja junto, mesmo que faça somente uma ficha, né, de anamnese, uma ficha de treino, né, que às vezes não tem condições financeiras para ter um personal ali com ela, né,
Mas é importante essa análise do profissional, né? Porque para cada um é um treino diferente. Isso, exatamente. Aí que vai entrar o treino personalizado, né? Pra você não ficar perdendo tempo ali na academia ou ficar perdido igual muitas pessoas dentro desses mitos mesmo, né? Então, eu li que o aeróbico vai queimar mais, vou fazer só aeróbico. Aí depois a pessoa emagrece, mas fica tudo flácida. Eu vou fazer a musculação, mas aí não tem as adaptações que são geradas pelo aeróbico, então não tem uma boa capacidade ali cardiorrespiratória. Vai subir uma escada e fica morrendo. Então, o ideal ali é a gente unir os dois e ter esse profissional para orientar. Ainda se tem hoje muito a visão, né, da balança. Muitas mulheres ainda têm aquela mente, né? Balança, balança, balança. E isso, para quem treina uma musculação, entra em choque, né? A pessoa, ela fica louca. Ela fala, não, mas espera aí, eu tô treinando para perder gordura e emagrecer. Meu peso tá aumentando na balança. E agora? Eu vou ter que parar? Qual que é a dica que você, assim, fala para essas pessoas? Assim? Não se apegar no número da balança. Eu sei que muitas pessoas devem ter visto sobre isso. E afirmo aqui novamente, não se apegue aos números da balança, porque você pode estar melhorando a sua composição corporal. Então, principalmente nas primeiras semanas, ali nos primeiros meses de academia, você pode ter o benefício de tanto ter a redução da gordura, da massa gorda, quanto ganho de massa. Principalmente você estava parado. Então, pode ser que o peso na balança ele não se altere tanto justamente por essa troca de redução do percentual de gordura, da massa gorda, e, além disso, ganhar massa magra. Então, não se apegar. O ideal é você fazer acompanhamento também, ou com um nutricionista, ou com um personal, para você ter o acompanhamento com as dobras cutâneas. Então, o que a gente faz ali com o adipômetro, para você ter essa comparação. Tá perdendo dobra aqui, não tá, aumentou. Então, isso sim que vai ser um fator determinante se você está tendo resultado ou não. E não somente a balança. O que é assim, né? Agora eu vou entrar num assunto que toda mulher gosta, né? Um bumbum redondinho. E aí? Existe aquela pessoa que não tem glúteo de jeito nenhum. Existe uma saída para ela, assim? Existe. E aí, a gente vai entrar muito na parte postural. Muitas pessoas nunca fizeram uma avaliação postural para poder saber como está o posicionamento de cada articulação ali, né? Então, a da pelve, do joelho, e o profissional de educação física que pode realizar isso, que consegue realizar. O que acontece? Muitas mulheres não conseguem ter o tão sonhado glúteo redondo por alguns fatores. Ou hipoativação do glúteo, porque ele é um músculo que tende à hipoativação, então essa diminuição do tônus muscular, ele tem a tendência de sofrer uma dominância ali dos outros músculos que realizam a extensão do quadril, que seria, por exemplo, aquele movimento da elevação pélvica. Aquele movimento é uma extensão de quadril. Então, por exemplo, se essa mulher tem um glúteo hipoativo e tem um encurtamento ali de posterior de coxa, o posterior de coxa ele pode dominar a ação no lugar do glúteo. Então, ele é que vai fazer a força. Ele que vai fazer a força. Então, assim, tem várias questões e isso pode vir de uma alteração postural, conforme a pessoa fica no dia a dia dela. Então, se ela trabalha muito tempo sentada, então tudo isso vai favorecer para que certos músculos fiquem em uma posição mais encurtada e certos músculos que já têm a tendência a essa hipoativação, se ela não faz um trabalho correto, fiquem cada vez mais hipoativos. E aí, unindo a isso, nós ainda temos algumas alterações posturais que vão favorecer para que ela não tenha esse aspecto do glúteo tão redondo. Pode ser por erro também no planejamento do treino. Então, assim, são diversos fatores que vão englobar a mulher não conseguir ter esse tão sonhado glúteo redondo. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação antes para analisar o que está acontecendo. É por conta da alteração da pelve que ela tem? É por conta dessa dominância que eu te disse durante os exercícios? Então, a gente tem que fazer toda essa investigação antes. Pergunto muito para os alunos. Então, sente glúteo nesse exercício? Não sente? Tem essa percepção? Então, assim, é uma coisa muito mais aprofundada do que as pessoas imaginam. E é onde a gente vai entrar, que muitas mulheres veem, né? 5 exercícios mais tops para desenvolver o glúteo. Você busca ali, não? Isso.
Então, assim, esse exercício ele é bom para glúteo? Porém, nem todas vão conseguir realizar colocando o glúteo como músculo agonista, como o principal motor ali. Então, por isso que a gente tem que analisar e saber o momento certo de encaixar cada exercício no treino. E o que é importante também, que você disse no início, é fazer com que a pessoa entenda o exercício que ela está fazendo. Sim. Porque ela mentalizando qual músculo ela vai usar, aquilo vai fazer com que ela realmente use aquele músculo, né? É muito importante ter essa análise. Essa percepção sinestésica ali, né? Isso. E aproveitando já essas transformações que estamos falando aqui, hoje temos aqui uma transformação viva, que é uma aluna e também profissional da educação física. A Esther trouxe a aluna dela, que é a Angélica. Angélica, muito prazer novamente falando com você aqui. Prazer é meu. Obrigada, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua história, né? O que fez com que você também se apaixonasse para essa área tão bonita que eu também sou apaixonada. Bom, eu me formei já faz uns 7 anos, porém eu não trabalhei na área durante 4 anos, porque quando eu acabei a faculdade, meu pai ele teve um diagnóstico de câncer, então eu parei até a pós que a Esther fez para poder cuidar dele, para poder ficar com ele. Então durante todo esse tempo eu fiquei cuidando dele, durante todo esse tempo não, que ele faleceu um pouco antes, e eu fiquei grávida também nesse meio tempo. E aí veio a pandemia, veio tudo, e eu não trabalhei na área. Quando eu me vi, eu já estava no auge dos meus 130 quilos. E não tinha mobilidade nenhuma mais, quase. Eu saí uma vez para fazer uma caminhada, senti muita dor. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer algumas mudanças. E aí eu quis começar a voltar. Mas eu tinha muita vergonha de ir para academia, né? Porque 130 quilos a gente fica meio sem graça, a gente não tem roupa. E academia é um lugar muito assustador, eu acho, para quando você tá acima do peso. Então, É por causa que tem medo dos julgamentos das Sim. outras pessoas, né? porque a Porque gente já tá frágil. já tem obesidade, a gente já tem uma autoestima muito baixa, né? Muito baixa. Então, a gente acha que todo mundo tá olhando pra gente, né? E a academia é um lugar de estética, né? Não deveria ser, mas é. Então, os olhares a gente acha que estão todos pra gente. Então, eu não fui o primeiro momento, eu não fui pra academia, eu fiquei treinando em casa. E de tanto ver os vídeos da Esther, ela foi uma inspiração pra mim, e eu procurei ela, foi onde eu consegui perder o restante do que eu precisava perder, pra ter a coragem de ir atrás da minha área. Mas eu sempre amei a educação física, que eu sempre gostei muito de estudar, e uma área que eu me apaixonei. Eu entrei pra ser professora de dança, mas eu cheguei lá, eu me apaixonei por outras coisas, porque é uma área muito vasta, então me apaixonei por outras coisas. E vendo a Esther falando, dando cursos, e ela tão nova, porque quando eu conheci ela tinha 20 anos, eu vendo ela dando cursos, eu falei, gente, eu tenho que voltar para minha área, porque eu gosto, então eu tenho que voltar, eu tenho que conseguir chegar no corpo que eu acho necessário para isso, então eu tenho que conseguir voltar. E foi onde eu comecei, fui com ela me ajudou, né, nesse caminho, e eu consegui perder uma quantidade boa de peso, cheguei até os 89 quilos, e consegui entregar currículo, consegui achar serviço na minha área. Hoje eu estou na minha área já faz um bom tempo. Estou me especializando agora em obesidade, que é o que eu amo trabalhar, pois os profissionais, eles têm um medo, parece, de trabalhar com pessoas muito obesas, né? Porque eu tenho sobrepeso e tenho a obesidade. O sobrepeso, não que não seja fácil de trabalhar, né? Não que seja difícil, mas as pessoas têm mais mobilidade, elas não têm problema em deitar no chão. Sim. Qualquer aparelho elas conseguem entrar, a obesidade não. Já chega na porta ali, tem aquela catraca para entrar, que já é o primeiro obstáculo. Então, já vai outros obstáculos. Já vai colocando, Um né, os obstáculo na empecilhos, frente do né? outro. E aí parece que as pessoas têm medo de lidar. E eu aprendi, e eu sei que não precisa ter medo, né? A gente quer essa ajuda. Nós que já fomos obesos e que somos, a gente quer essa ajuda, a gente quer ter esse auxílio. Mas então, você
é apaixonada por essa situação de obesidade e tudo, porque você também passou, né, por uma experiência. Então, você consegue falar aquilo que você passou. Sim. Deixa eu É ter diferente isso. sobre isso, que como ela passou por essa situação, ela sabe lidar melhor ainda do que se Sim. fosse eu. Porque ela Um aluno na entende. situação. Entende o sentimento. Aquele sentimento. Sim, entende o sentimento. Entende que a obesidade, ela não é só parar de comer e treinar, como muitos dizem, né? Para de comer e vai para academia que você consegue. É preguiçoso quem não consegue emagrecer. A obesidade, ela é multifatorial. Ela tem vários problemas. E um dos primeiros a ser trabalhado é o emocional. Então, por isso é uma coisa que eu indico muito. Procura uma terapia, procura um profissional da saúde, um psicólogo, porque ele vai saber mostrar o caminho. Eu descobri hoje, com 30 anos, que eu tenho compulsão alimentar. E eu desenvolvi essa compulsão alimentar com 12 anos de idade. Que foi quando começou o meu sobrepeso, a minha obesidade. E eu sempre vivi nesse efeito sanfona, porque eu sempre fui ativa. Eu treino também desde os 15 anos de idade. Eu sempre vivi dentro da academia, fiz Muay Thai, faço musculação desde sempre. Porém, eu emagrecia e engordava. Emagrecia e engordava. Por conta da compulsão alimentar. Falando nisso, gente, tem um videozinho dela aí explicando e mostrando a transformação dela e relacionada à compulsão alimentar. Não, foi chocante, Vejam né? aí. A gente começa, né, a compulsão, você consegue chegar num certo ponto e, de repente, a hora que você vê, você já jogou tudo pro ar e volta novamente. Então, com a terapia, eu aprendi que a comida, ela não é um vilão. Porque eu sempre achava que ela era um vilão, eu tinha medo de comer. Então, eu ficava com medo de comer por um tempo, ficava sem comer, e, de repente, quando me dava os gatilhos, me dava o problema da compulsão, eu comia enlouquecidamente e não conseguia parar mais e desistia de tudo. Porque o pior é você desistir. Então, hoje eu aprendi a deixar a comida como meu aliado. Às vezes acontece, igual hoje eu tive uma ansiedade muito, muito forte para vir aqui. Normal, todas as vezes. Hoje eu comia mais, disparei comer, mas eu sei que é um dia esporádico que acontece. Amanhã é um novo Já dia. tá normal. Hoje eu posso chegar e treinar um pouco a mais do que eu sempre treino. Eu posso tomar um pouco mais de água do que eu sempre tomo. Eu posso deixar alguma refeição que eu ia fazer mais tarde. Então, eu aprendi a ter a alimentação como minha aliada e não mais um medo da comida como eu tinha antes. Sim. E isso eu fui aprendendo tudo com o tempo. Tanto com a compulsão, como os episódios de depressão. E foi pouco a pouco. Gente, a história aqui dessa transformação é muito chocante. Só um minutinho aí que já voltamos. Mas antes, chegou um lanchinho aqui, que são salgadinhos de festa da Cantina DK. Esses daqui são especiais, gente. Eu indico, eu só como deles. E também recebemos o lanche lá do Casa Burger, do jeito que nós gostamos. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, wafos, pavês, Pitchas Fit, Coxinha Fit, Copo da Felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco.
A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos. E atenção que tem pré-treino em promoção aqui na Boa Forma. Isso mesmo, pessoal. O pré-treino Insane de 169 por 139, tá? E o melhor de tudo, você que está aí meio indisposto para treinar, quer potencializar os seus resultados, ó, aqui você vai encontrar esse pré-treino que é bom para quê? Isso, pessoal, a gente dá mais força, mais resistência, tá? Então você vai ter mais gás para treinar na hora do treino, tá bom? Então aproveita esse preço na promoção, vale a pena repetir o... Pessoal, então de 169 por 139 e tem vários sabores, tá? Vários sabores de pré-treino na promoção aqui na Boa Forma. Ah, o endereço. Rua do Comércio 2461, esquina com a Líbero Badaró. Então aquele treino potencializado você consegue aqui na Boa Forma, ó, corre pra cá. Bem.
Proteção de Pilsen Seguros. Tatu Fine Line delicadas e traços finos. Pilsen hipoalergênico. Retirada de vermelho. Agende seu horário e acompanha no... Estamos de volta com esse assunto que é, né, o que acontece muito com muitas mulheres, principalmente a compulsão alimentar. Angélica, nos fala um pouquinho assim de como que surgiu, que você conseguiu identificar essa compulsão em você. Eu descobri hoje em dia que ela surgiu desde os 12 anos de idade. Eu era uma criança muito ativa, porém eu tive uma mudança muito brusca de bairro, né? Eu saí de perto dos meus avós e fui morar em outra casa, e lá eu passei a cuidar de uma criança, a trabalhar muito cedo e a ficar só dentro de casa. E ali começou a minha compulsão. E foi indo com o tempo. Aí começou o bullying na escola, que eu acho que a maioria das crianças obesas passam por isso. E o bullying foi durante muito tempo. Aos 15 anos eu resolvi começar, né, a musculação, a emagrecer. Então foi quando começou aí emagrecer e engordar. Emagrecer e engordar. Aos 16 anos, eu comecei com as crises de ansiedade. Eu acho que é tudo uma coisa interligada com a outra, né? Vai tendo uma sequência, Sim. né? Umas pioras. Começou as crises de ansiedade, onde eu sentia muita falta de ar, desmaiava. Tinha todas as questões que a maioria das pessoas sentem, né? Com as crises de ansiedade. E foi cada vez piorando mais, mas eu nunca quis buscar ajuda, porque antigamente, né, era tido como pessoa doida, né? Pessoa, era muito, né, estigmatizado, né? As questões emocionais, psiquiátricos. E foi indo, e eu não fui me tratando, foi passando. Na época que o meu pai ficou doente, eu fiquei grávida junto, ele faleceu, eu estava grávida aos 5 meses. De 5 meses, então acabou que foi só piorando. Somando, né? Somatizando. Quando a minha filha nasceu, eu tive um pouco de depressão pós-parto por conta de todo o problema. E depois de um tempo, eu tive umas questões mais sérias, que foram ideações suicidas. E eu tinha muito esses pensamentos. Eram pensamentos muito fortes. E eu tive muito medo, porque eu já tinha tentado um pouco antes, já tinha tentado, tomado algumas coisas, tinha tentado. Mas passou, tinha dado tudo certo, e começou esses pensamentos novamente. Então eu fiquei com muito medo. Então eu pedi ajuda pela primeira vez. Pedi ajuda para minha mãe, pedi ajuda para o meu marido. Falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso, senão eu não vou conseguir me controlar. Passei pelos médicos, os médicos falaram que precisavam me internar. Então, eu passei 9 dias no nosso hospital psiquiátrico, Allan Kardec. Passei 9 dias lá. E lá, pra mim, foi o meu fundo do poço. Não, lá não é um lugar ruim. Tá tudo né? bem, tá, amiga? Todo mundo acha que pode ser um lugar muito ruim, mas não é. É um lugar muito acolhedor, que acolhe muitas pessoas lá. Mas eu vi que lá não era o meu local. Tinha muitas mulheres lá, cada uma com o seu problema. A maioria era de tentativa de suicídio. Porém, eu sentia que não era o meu lugar de estar lá. Que eu precisava melhorar, que eu tinha que melhorar pela minha família, pela minha filha. E eu tinha que sair de lá. Então, eu saí de lá na minha cabeça que eu tinha que mudar. Então, eu saí de lá e comecei a dieta, comecei tudo a melhorar. Foi quando eu realmente melhorei. E procurei ajuda psiquiátrica. Comecei a passar com um psiquiatra, ele me passou medicação. Então, eu melhorei muito com as medicações, melhorei muito com a terapia. Foi quando tudo melhorou na minha vida. Porém, eu acho que chega na vida de todo mundo que faz a terapia, que passa com psiquiatra, que a gente não quer continuar, que a gente não quer ficar dependente a vida inteira de medicamentos. A gente acha que não precisa. Falou, hoje eu tô bem, eu não quero mais e vou parar. Então, eu parei. Eu fiquei uma semana sem, por conta própria. Eu fiquei uma semana sem.
E nessa uma semana, foi a pior semana da minha vida, porque volta tudo. O efeito sentimento. rebote é horrível, né? Os sentimentos, eles voltaram com muito mais força. E, infelizmente, eu acabei fazendo novamente. Só que dessa vez, se não fosse o meu marido, né, no momento lá, eu não estaria mais aqui, né? Ele me encontrou, me levou. Deu tempo deles fazer a lavagem. Porém, o remédio não tinha antídoto. Então, era o meu corpo que tinha que tentar sobreviver. Mas Deus foi maravilhoso. Eu acho que eu tinha que estar aqui, tinha que estar falando para as pessoas, tinha que estar mostrando a minha história e que a gente não pode desistir. Que tudo tem um caminho, né? Pode ser o pior dia, mas tem um caminho. Ou pode ser o fim do poço, mas tem um caminho. Mesmo que acho que aquele caminho ali, que igual o meu foi Allan Kardec, que igual o meu foi o CTI lá da Unimed, ali vai ter um caminho depois que vai te levantar lá pra cima e você vai conseguir fazer diferente. E hoje eu tô conseguindo mostrar para as pessoas que pode ser diferente. Muitas alunas estão elas mandam mensagem, falam, nossa, você tá me inspirando, você tá sendo a minha inspiração, eu vou todos os dias na academia por causa de você. E isso é o que tá me deixando muito feliz, porque era isso que eu sempre quis, ser inspiração para as outras pessoas. E eu acho que é o que tá acontecendo agora, que eu tô conseguindo agora. Você tocou no assunto onde que Deus não quis, né? Deus tem um propósito e colocam as pessoas certas nos momentos certos da nossa vida, né? Então, naquele momento, graças a Deus mesmo que você teve o auxílio de pessoas ali ao seu redor, que seu marido chegou, conseguiu, né? Mas tudo também é direcionado por Deus, né? Que pode ser que se você não tivesse, às vezes, cometido isso, que infelizmente você e seu marido te achou, você não teria transformado. Sim. Você ia continuar tentando. Sendo que naquele momento você conseguiu perceber que existem pessoas que te amam, né? Sim. Pessoas que torcem por você, pessoas que inspiram em você. Sim. Como você se inspirou na Esther. Você viu a Esther e falou, não, eu gosto dela, gosto da energia dela, eu vou me inspirar nela porque é assim que eu vou conseguir me mudar, me transformar, né? Sim. E hoje você está conseguindo, está levando, como você disse, você gosta dessa área que é o que você viveu, sim, é o que você sabe falar, né? Porque é o que você realmente viveu. As pessoas estão com você, estão conseguindo, estão muito focados, a academia lá inteira tá focada, tá incrível, tá um ambiente, eu falo, tá todo mundo muito inspirado, muito focado, eu tô maravilhada com tudo que tá acontecendo. Muito feliz. Nós que somos da área da saúde temos um papel muito importante, né? Porque nós precisamos analisar nós, às vezes nos esconder para dar a mão pro outro. Para ajudar. E isso, às vezes, na nossa profissão, nos atrapalha um pouco. Porque nós não conseguimos resolver aquilo que precisa ser resolvido. Né? Então, assim, que bom também que você tocou no assunto em relação a procurar ajuda, procurar uma terapia, para que a gente consiga, principalmente nessa situação, a pessoa consegue pegar, né, aquela profissional e fazer com que clareia um pouquinho a mente, né? Sim. Leva aquela pessoa realmente para a realidade. Né? Porque o profissional ele vai mostrar o que tá te gerando toda essa obesidade, né? Porque a obesidade, ela vai... Igual uma vez um médico me falou, ele falou, a sua primeira família, né? Sua mãe, seu pai, alguém é obeso? Eu falei, não. Ele falou, a família de agora, seu marido, sua filha, alguém é obeso? Eu falei, não. Ele falou, então não tem por que você ser obesa. Se ninguém dessa sua família é obesa. Então, o seu problema está no emocional. Então, vamos procurar uma terapia. Então, as pessoas precisam saber disso. Que elas precisam saber de onde está vindo o problema e que não é só fazer exercício, você não é preguiçoso. Você não tem preguiça. Porque a gordura também, a Esther pode falar,
ela gera isso, né, no corpo. Ter um desânimo maior, né? Então, às vezes a pessoa fala, ela é preguiçosa. Não. A quantidade de gordura, né, gera um cansaço extremo. E aí a pessoa, ela não quer, ela não vai querer realmente sair. Então, você não é preguiçoso, você não é desanimado, você não é desleixado, como muitos falam por aí. Você só precisa encontrar aonde está o seu problema e, a partir daí, procurar um profissional que queira estar do seu lado, que tenha paciência no seu processo. O problema maior, assim, nós vemos, né, no dia a dia, até mesmo na nossa rotina, nós damos desculpa para que aquilo não seja feito, né? Sim. Para não sair da zona de conforto. Isso, tem que saber separar muito bem Uhum, isso, né? Igual a isso. Angélica disse. Até onde que é a parte ali psicológica, emocional, que tá Saber o que interferindo. está te travando. E até que ponto que você, às vezes, tá se sabotando ali pra não sair da zona de conforto. Então, semana que vem eu começo, agora já tá no final do ano, eu vou deixar pra ano que vem. Então, saber se policiar em relação a isso. Assim. Porque não adianta. Tem esses pensamentos. Não é todo dia que você tá animada para treinar. Exato, e foi bom você tocar nesse assunto, porque não é porque a gente é da área, é personal, que todo dia a gente tá super animado pra treinar. Então, Ainda mais que você já lidou com aquilo o dia inteiro. exato, moro na academia, né? Você também. Então, chega a hora de a gente treinar, já morou ali desde as 6 da manhã, tem personagens que começam às 5 horas da manhã, até antes. E você vai treinar à tarde, já carregou peso o dia inteiro, já tá cansado, quer sair daquele ambiente um pouco para descansar a cabeça, mas você tem que cumprir, que é onde vai entrar a disciplina que eu te falei. Sim. Para ajudar essas mulheres, né, como você, estar junto com a Angélica e tudo, o que você fala, né? O que você indicaria para as mulheres que estão nessa situação também, de desânimo, né, força de vontade, que não é uma preguiça, é realmente aquele sedentarismo que tá com a pessoa, né? Onde que a zona de conforto é muito mais prazerosa. Sim. O que eu indicaria no caso? Primeiramente, buscar ajuda de profissionais da área. Então, seja um nutricionista, seja um terapeuta, se você se identificou, né, com a história da Angélica. Um personal trainer. Então, se você não tem condição de investir em um personal mesmo presencial, buscar um profissional que faça consultoria para que ele desenvolva um treino específico para você. Primeiro, fazer uma avaliação para não sair que nem doida ali fazendo um exercício nada a ver na academia e ter perigo ali de se machucar. E ter alguém que vai te passar realmente aquele caminho para você seguir, que você veja sentido. Por que eu tô fazendo esse exercício? Por que eu não faço esse agora e faço aquele? Então, alguém que tenha um entendimento e conhecimento sobre isso para te explicar também. Porque quando você entende sobre o que você está fazendo, fica muito mais fácil de seguir esse caminho. E outra, não se cobrar tanto em relação a começar a academia e já ir todo dia. Então, que você comece ali 3 vezes na semana, depois que você conseguiu pegar essa frequência semanal e se estabilizar ali nessa frequência, você vai aumentando aos poucos. Então, eu acredito que seguindo esses passos vai ajudar bastante o pessoal que está aí com vontade de começar, a ter essa mudança. E agora para você, Angélica, o que você diz, né, para as mulheres que estão, até mesmo homens, né, assistem a gente, para essas pessoas que estão passando ou passaram, né, pela situação em que você passou? Primeiramente, eu queria falar aos profissionais para trabalhar um pouco mais a empatia com a obesidade. A obesidade, ela é uma doença. No Brasil, no mundo, ela é uma epidemia, né? Uma pandemia muito grande. Então, como doença, a gente trata todas as outras doenças com tanto cuidado, né? Sim. A gente olha para um diabético, a gente tem tanto cuidado, a gente não olha para ele e fala, nossa, mas você é diabético porque você está comendo muito. Uhum. Nossa, você está com câncer porque você fez alguma coisa errada. Uhum. Então, se a obesidade ela é uma doença, por que não ter mais empatia com essa pessoa? Uhum. Entender um pouco mais que a pessoa precisa de ajuda. E procurar ajudar aquela pessoa, estar do lado, porque ela está passando por um momento difícil. E para você
que está passando por isso, não desiste, não pare de lutar. Se hoje foi difícil, se hoje você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. O pensamento de que, hoje eu não consegui, então eu vou abandonar, esquece. Amanhã é um novo dia. Se você teve a oportunidade de acordar, de abrir os olhos novamente, então é mais uma oportunidade que você está tendo. E é a oportunidade de lutar. Não desista de você, porque você é em primeiro lugar. Obrigada, meninas, por estar presente aqui conosco, né, nesse nosso bate-papo, de todas vocês abrir um pouquinho, né, do íntimo de vocês, para ajudar mesmo. É essa a intenção desse bate-papo, para com que nós mulheres nos apoiamos e nos ajudamos sempre, porque uma história modifica a outra. Sim. Uma história incentiva a outra, né? Então é por isso que estamos aqui hoje. Quero agradecer mesmo vocês de coração por A gente que estarem agradece, aqui foi comigo. ótimo. Muito obrigada, foi muito bom. Gente, é isso aí. Todos os nossos bate-papos por aqui é dessa maneira. Somos pessoas, mulheres reais, do dia a dia mesmo. Curtem aí, coloca o seu comentário aí pra gente. Eu estou emocionada até agora com o que ouvi aqui, então espero que também tenha entrado no coração de cada um. Muito obrigada, hein? Fico com Deus e um beijo.